Olá, queridos. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre linguagem DCL, né? Que esta aí, pessoal, é um tipo de linguagem presente aí nos bancos de dados que nos ajudam, né, a fazer aí a gestão, né, dos nossos dados, né, nos nossos aplicativos envolvendo o banco, tá? Então, na maioria dos bancos de dados atuais, nós temos aí esses quatro tipos aí de SQL, né? Esses quatro subtipos aí, tá? Então nós temos aí o primeiro aí, que é o DML, né? Data Manipulation Language, que é a parte da linguagem SQL utilizada para inserir, modificar e remover registros em tabelas de banco de dados, tá bom? Então, nós utilizamos muito esse DML aqui para fazer a manipulação dos dados no MySQL, ok? O outro tipo aí é o DDL, né? Data Definition Language, tá? Que é a parte da linguagem SQL que ela é utilizada para a criação de objetos, né, no banco de dados, né? Como as tabelas, as views, os índices, né? As constraints. Então, ela é uma linguagem estrutural, né, que não é utilizada diretamente nos dados, apenas nas estruturas, tá, de armazenamento. Então, nós utilizamos o DDL para definir os dados, tá bom? E aí nós temos aí o próximo tipo, que é o DQL, né, Data Query Language, ok? Então, o Data Query Language, ela é a parte do SQL que ela é utilizada para a recuperação da informação. O SQL, ele é uma linguagem de programação de quarta geração, pessoal, o que indica que o programador não precisa se preocupar em como os algoritmos serão executados na busca dos dados, né? O desenvolvedor preocupa-se apenas em saber quais dados devem ser retornados, tá? A partir daí o banco de dados internamente resolve como fazer a busca, tá bom? Então aqui o Data Query Language, certo? Ele é algo assim que você vai ter que passar os dados, né, para o banco de dados, e a estratégia em que ele vai utilizar para recuperar os dados é por conta dele, tá ok? E por fim, né, aqui que é o objetivo da nossa aula de hoje, que é falar um pouco sobre DCL, né, Data Control Language, tá bom? Que ela é uma parte, né, do SQL, né, que ela é a parte do SQL utilizada, tá? Para a criação e o controle de acesso dos usuários aos dados presentes dentro do banco, tá bom? Através dessa linguagem, né, dessa parte do SQL, é que o especialista, né, define quais são as pessoas que terão acesso à base de dados e de que forma será esse acesso, ou seja, indicando e delimitando quais privilégios de sistema terão, bem como quais dados poderão ser acessados por cada um dos usuários, tá ok? Então, né, as características aqui básicas aqui do DSL é uma linguagem que você vai utilizar para definição dos usuários, definir o controle de acesso aos objetos, tá? E você vai definir e limitar os recursos disponíveis para os usuários desse banco, tá ok? Então nós temos aqui, né, com o DCL, tá? Nós podemos criar novos usuários para o banco de dados, tá? E é possível definir quais acessos os usuários estará no banco de dados no momento de criação ou posteriormente, tá bom? Outra coisa, né, que o próximo item aqui são as permissões de acesso, né? O que seria isso, né? Então, ó, para que um usuário possa acessar os objetos do banco de dados, é necessário que ele possua as atribuições explicitamente dadas pelo administrador, tá bom? Então é isso aí que é a definição das permissões. E nós temos aqui, eu escrevi aqui os tipos básicos aqui de permissões, tá?
disponíveis aí para você colocar nos usuários do banco. Então nós temos a permissão all, alter, execute, create, file, create user, index, create view, insert, delete, né, ou delete, select, drop, trigger e update. Tá? Nós temos aí esses tipos de permissões que nós podemos colocar aí nos usuários, né, para permitir que eles façam as determinadas alterações nos dados, tá bom? As permissões. Bom, vamos começar a fazer aqui alguns exemplos, né, da utilização da linguagem DCL, né? Então nós temos aqui, ó, para que o usuário aluno possa acessar as tabelas do banco de dados de recursos humanos, devemos utilizar o comando grant para dar-lhes as permissões necessárias. Então, primeiro, vamos criar esse usuário, né? Então, vamos usar aqui um comando, né, DCL, que é o create. Nós vamos criar esse usuário. O nome desse usuário aqui vai ser aluno e ele vai poder acessar esse banco a partir do localhost. E ele vai, a senha dele, né? Então a senha dele é aqui, né? Identified. Ele vai ser identificado pela seguinte senha, né? Nós vamos colocar aqui uma senha localhost 13, tá? Então nós temos aí essa senha. Vamos ver, né, se vai criar aqui esse usuário e tá lá, né, ele criou o usuário aqui, aluno, né, vamos dar uma olhada aqui nos usuários aqui e está aqui, ó, o aluno foi criado, né, esse usuário aluno foi criado e ele pode acessar a partir do localhost. Ok, muito bem. Então vamos voltar aqui para o nosso nós vamos aqui para nossa tela aqui de comandos, né? E aí é o seguinte, vamos começar a utilizar aqui o comando grant, né? Que é o comando que vai atribuir determinado privilégio ao usuário. E depois eu vou remover esses privilégios, tá? Então eu vou fazer aqui a concessão e a revogação, tá? Que aí vai ficar interessante. Então nós vamos usar o grant, né? Ele é o que concede e eu quero conceder um select, né? Eu quero conceder permissão para usar o select, permissão para usar o insert e o delete, tá? Aonde eu quero que ele utilize esses dados, né? Eu quero que ele utilize essas permissões no banco de dados recursos humanos, tá? Recursos humanos. E em qual tabela, né? Todas as tabelas, tá? Então, o aluno vai poder fazer isso aqui, tá? Localhost. Ok. Ele tá dando aqui um errinho. Vamos ver que errinho é esse aqui. Ah, é porque eu esqueci de colocar o ponto e vírgula aqui. Isso. Tá. Ok, então vamos ver aqui se ele vai conceder esse acesso. Concedeu. Então, ó, tá aqui, né? Esses acessos foram concedidos aí. Eu posso também fazer aqui, né? Eu posso conceder todos os poderes também, né? Para a gente conceder todos os poderes, nós podemos fazer o grant all, tá? Então, a partir desse momento que eu fiz isso aqui, eu concedi todos os privilégios ao aluno, tá? Lá no banco de dados, certo? Em todas as tabelas. Que mais, né? Que nós podemos fazer aqui? Nós podemos fazer aqui uma concessão, né? Vai ficar redundante, mas eu quero só fazer umas demonstrações, né? Então, ó, grant file
tá? On. Então eu quero em todos os bancos, em todas as tabelas, tá? Eu quero conceder aqui para o aluno em localhost. Ok? Então eu quero conceder a esse aluno os privilégios de trabalhar com arquivos, tá? No banco de dados, que significa o quê? Você armazenar um arquivo de texto, né? O MySQL ele vai trabalhar com arquivo de texto, tá? Acho que esse caso talvez seja utilizado na questão de logs, né? Depois para fazer auditorias aí, você pode fazer isso, tá bom? Mas aqui, como a gente já concedeu todos os valores, todos os privilégios aqui, esse daqui vai ficar redundante, tá? Mas fica aí o exemplo, né? De demonstração, ó, tá lá, né? Ele concedeu os privilégios aí. Então, eu também posso, né, conceder os privilégios para que um usuário conceda privilégios, né? Eu posso entregar a um usuário, né, os direitos de ele fazer atribuição de privilégios. Como nós podemos fazer isso, né? Nós vamos colocar aqui um grant e aí nós vamos colocar aqui um select, né? Então nós queremos colocar aqui recursos humanos, né? Sei lá, em todas as tabelas. E aí nós vamos colocar aqui aluno arroba localhost com grant option. E, né, o que eu estou dizendo aí? Eu estou atribuindo a permissão de select em todas as tabelas do banco de dados, né? Ao usuário aluno com permissão de admin, tá? Então, essa opção admin permite que o usuário possa atribuir este privilégio a outros usuários, tá bom? Então, esse aí é o motivo, tá? Vamos fazer a execução desse comando, né? E tá lá, fez lá a execução do comando, né? Ok, vamos fazer agora o contrário, né? Vamos remover esses privilégios que nós concedemos. E para nós removermos esses privilégios, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar todos esses comandos aqui, colar aqui embaixo, e aí eu vou fazer aqui as adaptações. Então, o grant, ele vai fazer aqui o revoke, né? Então, vamos... O grant se transforma em revoke. E aqui ele está me indicando aqui alguns erros, né? Então aqui nós vamos dizer o seguinte, eu quero remover esses privilégios aqui, tá? E aqui nós não vamos usar to, aqui nós vamos usar from, tá? Então o mesmo vale aqui também, que from, aqui nós vamos usar from. Ok, então nós vamos remover agora os privilégios. Então vamos lá, executou, vamos executar esse daqui. Deixa eu ver aqui porque que ele está indicando o erro. Não estou conseguindo ver. Vamos executar. Ó, ele executou, né? Por que ele não está querendo aceitar o from aqui? Is not valid. Não vale, né, para essa posição. Tá esperando um ponto e vírgula, né? Eu devo ter esquecido o ponto. Será que eu esqueci o ponto e vírgula em algum item aqui atrás? Não, todos estão comentados. É estranho, mas não tô vendo nenhum erro. Mas ele executou o comando aqui, ó. Tá? Aqui nós vamos remover, né?
Ok, e aqui nós também vamos fazer o seguinte, que nós vamos ter uma pequena mudancinha, né? Aqui nós vamos tirar isso daqui, tá? Pessoal, eu esqueci aqui, quando você concede uns privilégios, tá? E você quer que os privilégios dessa tabela sejam recarregados, você tem que dar um flush privileges aqui e executar. Não pode esquecer isso aqui, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Se eu concedo um determinado privilégio, aí eu tenho que dar um flush, tá? Nos privilégios aí, tá? Para que essas novas atribuições de privilégio sejam realmente implantadas aí no banco, tá bom? O mesmo vale também aqui para o revoke, tá? Então, eu tenho que colocar aqui o flush privileges. Aí, então, ok, né? Acho que eu não executei esse daqui. Ok, ele está dizendo aqui que eu tenho um erro, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse erro. O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo aqui evoke. Ah, tá. É porque eu escrevi esqueci de selecionar. Revoke. Selecionei a palavra inteira. Ok. Então, nós temos aqui, ó, esses aqui são os comandos principais aí, tá? Para você trabalhar com a linguagem DSL, que é a concessão de privilégios e remoção desses privilégios, tá ok? Roles, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? O roles, pessoal, né? São objetos que agrupam permissões, tá bom? Então, após a criação de uma role, você utiliza, né, o operador grant para dar as permissões que a role irá agrupar. Uma vez definidas as permissões, atribui-se a role a um usuário, tá bom? Então você cria um grupo de permissões, atribui isso a uma role e essa role depois você atribui ao usuário. Ou você pode atribuir a vários usuários, né? Então, se você tem lá um conjunto de desenvolvedores e eles têm que ter o mesmo nível de acesso aos dados do banco, você, em vez de você atribuir especificamente para cada um, você cria essa estratégia aqui, porque aí você só vai atribuir essas mesmas regras a todos os usuários, tá bom? Então vamos fazer aqui um pequeno exemplo, né? Vamos ver aqui. Então eu quero criar e aí o seguinte, eu vou criar aqui um app developer, né? E aqui nós vamos colocar aqui, atribuir aonde? No localhost, né? A mesma coisa aqui eu quero fazer agora. Digamos aqui que essa role aqui, elas serão atribuídas, as permissões delas serão atribuídas aos desenvolvedores, né? Aí o aplicativo, ele precisa fazer determinadas leituras, né? E outro aplicativo precisa fazer escrita, tá? Então temos aí, né, a nossa regra. Vamos ver aqui se ele vai criar. Criou aqui, vamos dar uma olhada aqui no administration. Então tá aqui, ó, nós temos aqui, né, as regras que elas estão aqui válidas, né, como se fosse user, né? Então criou aí, tá? Essas roles aí, o app developer, app read, app write. Então, feito isso, tá? Vamos agora conceder aqui os privilégios. Então, vamos lá.
grant, né? All on. E aí é o seguinte, recursos humanos, eu quero que esses privilégios sejam aplicados a todas as tabelas, eu quero aplicar todas as permissões na tabela banco de dados, na tabela no banco, na base de dados recursos humanos e em todas as suas tabelas. Para quem? Né? Eu quero atribuir essas permissões ao App Developer, tá? Então, o developer ele vai ter acesso a todos esses dados aí. E aqui vamos fazer mais um exemplo aqui. Eu quero conceder aqui uma permissão de select, né, apenas, e aqui vai ser o app read. Aqui nessa próxima concessão de permissões eu vou conceder, né, o insert. Update, delete, tá? E aí nós temos aí, né, o app write, tá? Então o app write ele vai ter os poderes para poder, os privilégios para poder fazer inserção, atualização e remoção dos dados. Então nós vamos fazer o seguinte aqui, vamos executar, né? E ele não executou, né? Vamos ver aqui. Copyright. O que ela está dizendo aqui? Não é permitido criar o user com grant. Tá, mas aqui é o seguinte aqui. Eu não estou criando usuários aqui. Deixa eu ver aqui qual o meu erro, né? Grant all on, recursos humanos, grant select on, grant insert update delete on, recursos humanos. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada bem aqui numa mudança. Vamos ver aqui. Grant all privilege on recursos humanos to, aí aqui app developer, pegar aqui, vamos dar uma olhada aqui, aí, não é? Então foi concedido aí. Vamos dar uma olhada aqui para ver se era isso aqui que estava errado. Deixa eu ver aqui. Ok, ele aqui ele não foi, né? Peraí, deixa eu selecionar. Aí, ok. E aqui que estava errado aqui era este. Então vamos selecionar e vamos, né? Ok, então fiz a criação aí dos privilégios para as roles, né? Que foram criados na linha anterior, né? Na instrução anterior. Agora vamos criar aqui os usuários, tá? Então eu tenho lá um conjunto de desenvolvedores e pessoas que utilizam, né, o banco de dados, tá?
Então vamos fazer a criação aqui, ó. Create user dev1 localhost. E aí nós vamos identificar ele com a seguinte senha, né? Eu vou pegar a senha que eu fiz lá em cima, que aí ela já foi aceita aqui pela política de segurança, né? E é só um exemplo aqui, então nós vamos vamos repetir essa senha aqui. Então eu tenho aqui o dev, né? Eu vou criar este usuário. O outro usuário que eu quero criar aqui, eu quero criar aqui um read user1, tá? Read user1. O outro usuário aqui que eu quero criar é read2, e aqui eu quero criar aqui o escrita, né? É o write, né? Não só escrita, né? Vamos colocar escrita e leitura, tá? Ok, queridos, vamos ver aqui então se os comandos aqui vão funcionar. Então, funcionou, todos funcionaram. Então, eu criei aqui, né, as roles. Depois que eu criei as roles, eu criei os privilégios que cada role vai ter. E agora eu estou criando, né, os usuários. Então, criei todos esses usuários aqui. Um usuário é o dev, ele tem que ter acesso total. Tem 2 usuários que vão fazer permitir solicitar eles, autorizar eles a pelo menos as leituras. E um terceiro usuário aqui eu vou permitir que ele faça, né, as atualizações, tá? Então, as escritas, né? Então, olha só aqui, vamos fazer o seguinte. Agora vamos copiar aqui. Não, vou digitar mesmo. Então, eu tenho aqui, ó, o app developer, tá? E eu vou atribuir isso aqui ao dev1 @localhost, tá? Bom, vamos ver aqui se ele não vai dar nenhum erro. Ok, ele deu erro aqui. Deixa eu ver aqui se é por causa desse ponto. Tá faltando aqui esse detalhe, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ok, ele não. Ele tá dizendo o seguinte, vamos dar uma olhada aqui. Desconhecida autorização app developer, né? Ok, pessoal, retirei aqui os erros. Por algum motivo aqui os meus roles aqui que estavam sendo criados, eles não estavam atribuindo aqui as permissões que eu estava pedindo. Aí eu vim aqui e criei na mão mesmo, ó. Coloquei um delete aqui, dei um apply. No write, no read é o select, né? E dei um apply. E no web app developer ele tem todos os privilégios. Dei um apply. Então, voltei aqui e fiz a execução de todos os comandos na sequência, né? Criei esses aqui, depois criei esses, depois criei esses aqui, tá? E aí eles foram atribuídos aqui. Então você pode ver aqui, ó, né?
que o app read ele foi atribuído aqui para o read user, né? Como se pede aqui, tá ok? Então esse aqui era o exemplo aqui da utilização de roles aí, tá bom? Aqui não tanto faz você fazer assim como você fazer dessa maneira aqui, tá ok? Vamos fazer aqui mais um exemplo para a gente finalizar essa aula aqui. E nós queremos, o que eu quero fazer aqui? Eu quero aplicar aqui uma quantidade X de restrições em um determinado usuário, né? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. Vamos conceder aqui, ó, ao usuário aluno, né? Todos os privilégios no banco recursos humanos e em todas as tabelas, tá? E aqui nós vamos colocar aqui aluno arroba, né, localhost, tá? Se bem que esse aluno aqui ele já está criado, né? Vamos dar uma olhada aqui, só confirmar. O aluno ele já está criado aqui. Ok, feito isso, então esse comando aqui ele não vai precisar ser executado. Então nós vamos fazer aqui algumas alterações agora. Alter. Vamos alterar esse usuário, né? Aluno localhost. E aí eu quero dizer que o máximo de queries que ele vai fazer por hora será 20. O máximo de atualizações que ele vai fazer por hora será 10. O máximo de conexões por hora será 5. E o máximo de usuários conectados aqui será 2. Ok, então vamos executar aqui este comando e tá lá, né? Então eu fiz uma limitação aqui nas restrições, nos privilégios, né, desse usuário, tá bom? Então ele vai, né, agora consultar até 20, né, fazer 20 consultas por 20 consultas por hora, né? 10 atualizações por hora, máximo de conexões por hora são 5. Quantidade de conexões simultâneas, né? Nós podemos fazer aí 2, tá? 2 conexões simultâneas. Tá ok, pessoal? Então é isso aí, essa era aqui a minha aula aqui de DCL, tá? E aí, para a gente concluir a nossa aula, eu queria deixar aqui essas conclusões, né? A linguagem de programação DCL, embora não muito famosa, existe em todos os bancos para auxiliar na gestão, né? Um bom controle de acesso traz segurança e desempenho. E os SGBDs utilizam a regra do quanto menos melhor, evitando assim atribuições desnecessárias. Legal, pessoal? Então, é isso aí. E te vejo até na próxima aula.